Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados do segundo trimestre de 2019 da B3. Estou aqui com o Rogério Santana, diretor de Relações com Investidores, e com os times das áreas financeira e de Relações com Investidores. Eu gostaria primeiramente de agradecê-los pela preparação dos documentos e, adicionalmente, em nome de todo o time executivo da B3, eu gostaria de agradecer a confiança e o apoio dos nossos acionistas e da comunidade de analistas. Eu inicio a apresentação no slide 3, onde eu gostaria de destacar algumas realizações importantes e números do segundo trimestre de 2019. Novamente, o trimestre foi impactado pela expansão das oportunidades de negócio para os nossos clientes e pelo aumento da atividade verificada no mercado local. Nesse contexto, vimos fortes números no mercado de listados, com a DTV no mercado à vista de ações de 14,7 bilhões de reais e ADV no mercado de derivativos de juros, moedas e mercadorias de 3,9 milhões de contratos. Existem dois aspectos que merecem destaque. Primeiro, os programas de incentivo no mercado de ações e no Tesouro Direto, que buscam expandir a base de investidores de pessoa física. Os rebates e descontos relacionados a esses programas totalizaram 57,8 milhões de reais no trimestre, e esse assunto será discutido mais profundamente nos próximos slides. Segundo, a revisão das projeções de despesas ajustadas, como consequência da inclusão nas despesas das empresas BLK, Sistemas Financeiros e Portal de Documentos, ambas adquiridas pela B3 recentemente. Como vocês sabem, não divulgamos projeções de receita, mas a aquisição dessas duas empresas também terá impacto positivo nas receitas da companhia. Em relação ao nosso resultado do trimestre, a diversificação dos nossos negócios em diferentes mercados demonstrou novamente sua força, e nossas receitas atingiram 1,6 bilhão de reais, com crescimento de 14% na comparação com o segundo trimestre de 2018. As despesas ajustadas alcançaram 250 milhões de reais, 5,3% maior do que no segundo trimestre de 2018, o que explicaremos em mais detalhes ao longo da apresentação. O EBITDA recorrente foi de 999 milhões de reais, crescendo 3% sobre o segundo trimestre de 2018, com margem EBITDA de 70,3%. O lucro líquido recorrente atingiu 785 milhões, uma redução de 8%, principalmente explicada pelo aumento da linha de imposto de renda sem impacto caixa no segundo TRI e pelos aumentos das despesas também sem impacto caixa atrelados à nossa ação. No slide 4, tratamos do mercado de capitais local. Queremos destacar o nível de atividade nesses mercados. Estamos vendo um cenário positivo e inédito para o desenvolvimento dos mercados de capitais no Brasil, com importantes fatores que contribuem para essa mudança estrutural. Primeiro, o baixo nível atual das taxas de juros, com perspectiva consistente para a continuidade deste cenário. E isso cria demanda por diversificação e maior apetite por risco dos investidores. Segundo, há uma mudança significativa e esperamos que permanente na política adotada pelos bancos públicos em relação a empréstimos para empresas. Isso cria uma oportunidade para o mercado de capitais tornar-se a principal fonte de financiamento neste segmento, o que está levando empresas a revisitarem suas estruturas acionárias e de capital. O resultado dessas mudanças já pode ser visto no gráfico do lado esquerdo, que mostra que em apenas 7 meses já atingimos mais de 200 bilhões de reais em ofertas de ações e de renda fixa, um valor significativo quando comparamos com anos anteriores. Agora o Rogério trará mais detalhes sobre o nosso desempenho por segmento. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir que vocês dirijam para o slide número 5 da apresentação, onde nós temos o segmento listado de ações e instrumentos de renda variável. A receita desse segmento cresceu 25,6% no trimestre, quando comparado com o mesmo período de 2018. Os destaques ficam por conta do mercado à vista de ações, onde o crescimento da média diária negociada foi de mais de 22%, com o volume médio saindo da casa de 12 bilhões de reais para quase 15 bilhões de reais por dia. Esse crescimento ele se deve a uma combinação de aumento do giro de mercado, medido pela turnover velocity, que saiu de 89% para mais de 95% no segundo trimestre de 2019, combinado com o aumento da capitalização de mercado das empresas listadas,
né, que aumentou 16% nesse mesmo período. Outro destaque fica por conta do crescimento dos contratos futuros de índice de ações, que mais do que dobraram e apresentaram um crescimento de quase 110% na comparação com o segundo semestre de 2018. Novamente, como tem sido a tônica desse produto, o principal destaque fica para a atuação de pessoas físicas e investidores de alta frequência que têm utilizado principalmente o mini contrato de índice, mas também o contrato padrão para realizar ou executar as suas estratégias. Outro destaque que aqui nesse slide eu chamo a atenção para entrar em detalhes mais para frente, fica por conta do desempenho das receitas do nosso serviço de depositária para o mercado de renda variável. Essas receitas, como vocês podem ver, teve um crescimento baixo, apesar do expressivo crescimento do número de pessoas físicas no mercado de renda variável. Isso se deve a alguns programas de incentivo que nós possuímos e oferecemos para as corretoras, e eu vou entrar em mais detalhes mais para frente ao longo da apresentação. Passando para o slide número 6, onde nós temos a performance do segmento de contratos listados de juros, moedas e mercadorias, onde o crescimento de receita foi de 7,6% sobre o segundo trimestre de 2018. Esse crescimento reflete uma combinação de aumento de 6,6% no volume médio diário negociado desses contratos, com destaque para os contratos de taxa de juros, num ambiente de mudança de perspectiva de política monetária pelo qual o país passa. Em adição a um leve aumento da receita média por contrato, que nós chamamos de RPC, que cresceu 1,3% nesse período, muito por conta do impacto da desvalorização do real frente ao dólar, ou de outra forma, a valorização do dólar, uma vez que parte significativa das nossas receitas, mais especificamente os contratos vinculados à moeda, são precificados em dólar. No slide 7 da apresentação, temos o desempenho do segmento de balcão, com crescimento de receitas na verdade, um decrescimento de receitas de 8,5% em comparação com o segundo trimestre de 2018. O que nós verificamos em termos de desempenho nesse período foi o crescimento de emissões feitas por instituições financeiras de instrumentos de captação bancária, notadamente CDB, e esse crescimento foi mais do que neutralizado por dois fatores. Primeiro, os programas de incentivo que nós introduzimos para um produto chamado Tesouro Direto, que é uma plataforma que nós administramos em conjunto com o Tesouro Nacional e permite que pessoas físicas adquiram títulos públicos diretamente. Nós introduzimos alguns programas de incentivo, sobre os quais eu vou falar mais à frente. E ele teve impacto negativo de receitas nesse trimestre. E um segundo fator está relacionado com algumas mudanças regulatórias implementadas ainda em 2016 e que tem impacto em um tipo de instrumento específico no mercado de renda fixa, que são as debêntures emitidas por empresas de leasing vinculadas a conglomerados financeiros. As operações que esses conglomerados financeiros realizavam com esses instrumentos não podem ser mais utilizadas, e o que a gente tem verificado é que o volume de emissões que continuam em aberto na nossa plataforma está caindo. E essa redução praticamente neutralizou todo o bom desempenho do mercado de dívida local que o Daniel mencionou no segundo slide da nossa apresentação. Então, esses dois fatores, de novo, Tesouro Direto e resgate de debêntures de leasing, neutralizou todo o crescimento verificado nos instrumentos de captação bancária e explicam a redução de receitas de instrumentos de renda fixa. No que diz respeito aos derivativos de balcão, nós tivemos um pequeno crescimento de receitas, da casa de 4 milhões de reais, o qual se deve principalmente a derivativos de balcão vinculados à moeda, que tiveram, além de crescimento de volume, a precificação deles, em muitos casos, também é atrelada à moeda norte-americana, e nós nos beneficiamos da recente valorização do dólar no período.
No slide número 8 da apresentação, temos o desempenho do segmento de infraestrutura para financiamento, onde as receitas cresceram 35,8% sobre o segundo trimestre de 2018. Aqui o principal fator que explica esse crescimento deve-se a diversas mudanças no modelo de negócio adotado no serviço que nós chamamos de sistema de contratos. Tivemos nesse período tanto a interrupção de serviços no estado do Paraná em outubro de 2018, como a retomada de serviços nos estados de Minas Gerais e Piauí em maio de 2019. O importante destacar, esse que a gente tentou trazer no gráfico que está do lado da esquerda, que esse crescimento de receitas do sistema de contratos ele vem acompanhado também de um crescimento de despesas variáveis atreladas ao faturamento, que nós destacamos nas barras pontilhadas em azul escuro. Ao comparar tanto o crescimento da receita quanto da despesa relacionada a esse serviço, vocês podem verificar que há uma leve e gradual redução de ganhos da companhia com esse serviço por conta dessas diversas mudanças de modelo que têm sido verificadas ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos. No que diz respeito ao SNG, tivemos um desempenho bastante positivo que reflete o crescimento de 11% do número de veículos financiados no país, combinado com o ajuste de preços pela inflação que foi implementado em janeiro de 2019, como fazemos tradicionalmente todos os anos. E por fim, nesse slide, queria chamar a atenção para um ponto que o Daniel mencionou na abertura da apresentação, que é a aquisição de uma das empresas ao qual ele se referiu, ao portal de documentos, que teve um impacto na nossa projeção de despesas. As receitas oriundas dessa companhia, que é uma companhia operacional, serão contabilizadas principalmente nesse segmento, olhando o gráfico do lado esquerdo, nas barras em laranja dentro de outros. Passando para o slide 9, segmento de tecnologia, dados e serviços, nós tivemos um crescimento de receita de 8,7% no período, onde o desempenho da linha de tecnologia e acesso deve-se principalmente ao aumento da base de clientes, com a entrada de cooperativas de crédito na nossa plataforma, enquanto que o desempenho da linha de dados e analytics reflete principalmente a valorização do dólar perante o real, uma vez que quase 58% dessa linha de receitas é denominada em dólares. No slide 10, a gente trouxe algum detalhamento sobre o funcionamento e os objetivos dos programas de incentivo que nós possuímos para o mercado de renda variável e para o Tesouro Direto. Como o Daniel comentou, o mercado brasileiro está passando por um momento muito interessante, que nos traz bastante entusiasmo. Essa redução de taxa de juros tem levado diversos investidores a migrar os seus investimentos de ativos de baixo risco e bastante simples para ativos mais sofisticados com um nível adicional de risco. E as corretoras têm feito um excelente trabalho no processo de prospecção, conversão e educação desses investidores. E o programa de incentivo que nós possuímos visa estimular a continuidade desse crescimento e apoiar as corretoras no trabalho que eles têm feito. Nós temos, no topo do slide, vocês veem como evoluiu do lado esquerdo o número de pessoas físicas no mercado de renda variável e o estoque de ativos, né, dessas pessoas físicas nesse mercado, e no gráfico do lado direito o número de pessoas físicas no Tesouro Direto e, da mesma forma, o estoque de títulos públicos detidos por essas pessoas físicas. É um crescimento bastante impressionante. E a mecânica desse nosso programa de incentivo visa premiar e reconhecer as corretoras que têm trabalhado arduamente para trazer novos clientes para o nosso mercado. Nós entendemos que esse programa de incentivo
que estabelece metas de crescimento, tanto de número de investidores quanto de volume de ativos detido por eles, e que é revisado semestralmente pela companhia, nos meses de janeiro e julho, terá um impacto positivo em vários outros negócios da companhia no curto, no médio e no longo prazo, e inclusive nessa própria linha de receita no médio e no longo prazo. Por exemplo, o aumento de pessoas físicas no mercado de ações tem um impacto direto na turnover velocity, eu digo no giro de mercado, dada a dinâmica de negociação dessas pessoas físicas. As pessoas físicas também têm ajudado no aumento da liquidez de novos produtos como ETFs, fundos imobiliários, derivativos sobre ações, entre outros. E o Tesouro Direto, particularmente, é um produto de entrada muito interessante utilizado pelas corretoras, porque ele é fácil de explicar, ele tem risco baixíssimo uma vez que está comprando título público, e uma vez que a corretora consegue converter esse cliente já tem todo o cadastro, todo o processo de negociação estabelecido, ela consegue explicar e oferecer outros produtos para esse investidor. No primeiro semestre de 2019, o total de descontos na depositária ou de rebates no Tesouro Direto somou quase R$80. A gente tem o detalhamento na tabela de baixo, no texto de baixo do slide. Sendo que na depositária o impacto foi de 14,7 milhões de reais em descontos no segundo trimestre, no Tesouro Direto rebates de 43,1 milhões de reais no segundo semestre de 2019 e, como eu comentei, a soma desses impactos no semestre como um todo, ela chega em torno de 80 milhões de reais. Com isso eu termino a minha explicação e devolvo a palavra para o Daniel, que vai falar sobre outros destaques financeiros da companhia. Na verdade, um equívoco meu, um último comentário no slide 11, um comentário sobre a evolução da nossa despesa ajustada, que cresceu 5,3% na comparação com o segundo semestre de 2018, totalmente em linha com o nosso guidance, com a nossa projeção de orçamento para o ano. Os destaques foram o crescimento de 3,1% na linha de pessoal ajustada, refletindo basicamente o ajuste salarial negociado em agosto de 2018 e um crescimento da linha de serviço de terceiros relacionada principalmente ao desenvolvimento de projetos. Com isso, agora eu devolvo a palavra para o Daniel. Obrigado, Rogério. No slide 12, mostramos a nossa robustez financeira com uma sólida posição de caixa e um balanço muito saudável, o que é uma parte importante para o nosso negócio de ser contraparte central na maior parte dos mercados em que atuamos. No lado esquerdo, mostramos que o caixa total da companhia atingiu 10,9 bilhões de reais no final do trimestre, composto pelo caixa própria da B3 e também caixa de terceiros, o qual é composto principalmente por garantias depositadas por participantes em dinheiro. Nas barras em azul claro, podemos ver que o caixa próprio da B3 totalizou 7,6 bilhões no segundo trimestre, o que inclui 601 milhões em juros sobre capital próprio e dividendos que já foram pagos aos acionistas no início de julho. Do lado direito, vocês podem ver o perfil e o cronograma de amortização da dívida da companhia. Como anunciamos previamente, o nosso guidance e alavancagem financeira para 2019 é de 1,5 vezes dívida total sobre EBITDA recorrente dos últimos 12 meses. Em linha com esse guidance, nesse trimestre concluímos a emissão de debêntures com repactuação em 3 anos no valor de 1,2 bilhão de reais. O custo dessa captação foi de 102,8% CDI. Por fim, gostaria de reafirmar nosso guidance de payout entre 120% e 150% do lucro líquido societário. E com isso eu encerro a apresentação e abro a sessão para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção, por acompanhar a nossa ação. E se vocês tiverem alguma dúvida que restou dessa discussão ou qualquer outra, por favor, entre em contato com o time de RI. E queria agradecer toda a equipe aqui também pelo excepcional trabalho em mais um fechamento de trimestre. Obrigado. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.